Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia da semana, iniciando hoje o quarto bimestre e também o livro 4. Então, você vai pegar o seu livro 4 de Geografia, começando na página 150. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre tecnologia que auxilia o campo. Neste capítulo, você vai estudar de que forma a tecnologia pode auxiliar na realização das atividades desenvolvidas no campo. Conversa vai. Você sabia que os alimentos que consumimos no dia a dia são produzidos com a ajuda de alguma tecnologia ou de algumas tecnologias? Observe detalhadamente a abertura do capítulo e discuta com os colegas sobre as seguintes questões. O que será que o cientista está fazendo? O que mais chamou a sua atenção nessa imagem? Então, vamos observar a imagem. Aqui nós já sabemos que é um cientista. Ele está no que aparentemente é uma estufa, rodeado de produção agrícola, e certamente ele está aí desenvolvendo alguma pesquisa, fazendo as suas anotações. Embora o cientista seja um trabalhador que normalmente trabalha na cidade, nos laboratórios, aquilo que ele descobre como resultado de suas pesquisas, ele coloca à disposição do trabalho no campo. Conversa vem. Você conhece alguma ferramenta tecnológica que contribui para a produção de alimentos? Se sim, qual? Como você acha que será o futuro da agricultura? Registre suas respostas nas linhas abaixo. Então, aí é bem pessoal, você vai dizer se você conhece alguma ferramenta tecnológica que contribui para a produção de alimentos. Você diz o nome dessa ferramenta ou dessas ferramentas. E como é que você imagina que no futuro será o trabalho agrícola? A agricultura, página 151. Podemos considerar a agricultura, de modo geral, como um grande avanço da humanidade. A agricultura permitiu que nossa sociedade se desenvolvesse e que o número de pessoas no mundo crescesse cada vez mais. A agricultura é a atividade desenvolvida no campo de cultivar alimentos, de plantar alimentos. Ao falarmos em agricultura, é importante lembrarmos que nossos ancestrais, aqueles que nasceram muito antes de nós, dependiam exclusivamente dos recursos produzidos pela natureza e, portanto, viviam da coleta de vegetais e da atividade de caça de animais. Estudos apontam que a atividade agrícola, caracterizada pelo cultivo de plantas e pela criação de animais, começou a ser praticada há cerca de 12 mil anos na região da Ásia, conhecida como Crescente Fértil, que fica entre dois importantes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, conforme a gente pode observar aqui no mapa ao lado. Essa é a região da Ásia conhecida como Crescente Fértil e provavelmente nessa região aqui foi onde se iniciou o trabalho agrícola. Aqui está o rio Tigre e aqui está o rio Eufrates. Página 152. Tecnologia e produção de alimentos. No início, a vida dos seres humanos era mais difícil, pois dependia exclusivamente dos produtos fornecidos pela natureza. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, houve aumento na disponibilidade de alimentos, gerando o que chamamos de excedente, em que se produz mais do que é necessário. Com isso, nem todas as pessoas precisaram se envolver na tarefa de conseguir recursos para a sobrevivência, e algumas puderam se dedicar a aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e diversos objetos. Podemos admitir que as novas tecnologias usadas na agricultura possibilitaram que atualmente tenhamos diversos confortos à nossa disposição. Ao longo de toda a história, novos avanços tecnológicos foram sendo incrementados aos processos de produção de alimentos. De modo geral, esses avanços foram ocorrendo gradualmente. Porém, em alguns momentos e em diferentes espaços, eles foram impulsionados devido ao elevado desenvolvimento tecnológico. Mas isso não significa que estejam acessíveis a todas as pessoas. Observe a imagem abaixo. É um boi puxando um arado. O arado é um instrumento muito antigo e não é tecnológico, ele é bem simples, usado para mexer a terra. Então, estudos apontam que o arado foi criado há aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo.
Essa ferramenta continua sendo utilizada até os dias de hoje, em áreas menos favorecidas pelas tecnologias aplicadas no campo. Revolução Verde, página 153. O que foi a Revolução Verde? Ao longo dos primeiros 10 mil anos de atividade agrícola, muitas modificações foram feitas e diversos incrementos técnicos e tecnológicos foram desenvolvidos. No entanto, nada se compara com o que ocorreu a partir de 1950 e 1960. Esse período ocorreu pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, é considerado uma época pós-guerra. Embora essa guerra tenha acontecido principalmente na Europa, no leste da Ásia e em parte do Oceano Pacífico, ela envolveu diversos países, inclusive o Brasil. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 revelou países vencedores e países derrotados, mas teve como pior consequência milhares de vidas perdidas e diversas cidades destruídas, na sua maioria na Europa. A guerra provocou destruição de muitas estruturas produtivas na Europa e, diante disso, grande parte da população começou a passar necessidades e até mesmo fome. Durante esse período, as pessoas passaram então a utilizar diversas tecnologias na produção agrícola, muitas desenvolvidas durante o período de guerra, com o objetivo de ampliar, ou seja, de aumentar a produção e resolver o problema da fome que se agravava. Observe a imagem ao lado. A destruição causada pela Segunda Guerra Mundial tornou difícil o acesso aos alimentos. Nessa foto, podemos ver alemães procurando por comida nos escombros do pós-guerra. Portanto, a Revolução Verde foi esse período onde começou a se usar muita tecnologia para ampliar a produção de alimentos e resolver a questão da fome. Para saber mais, os efeitos imediatos na produção de alimentos foram tão significativos que renderam a Norman o Prêmio Nobel da Paz em 1970, quando as alterações ocorridas na agricultura, em especial nos Estados Unidos da América e em países da Europa Ocidental, ficaram conhecidas como Revolução Verde. Norman Borlaug, considerado o pai da Revolução Verde, é esse homem que aparece na imagem. Com a Revolução Verde ocorreram diversas modificações nas práticas agrícolas. A seguir, vamos conhecer algumas das principais. Página 154. Máquinas agrícolas. A partir do século XIX, surgiu o primeiro trator, impulsionado por um motor movido por combustível, inicialmente pela queima de carvão ou lenha nas chamadas máquinas a vapor. Os maquinários agrícolas antigos eram difíceis de serem produzidos e extremamente caros. Por conta disso, apenas os produtores mais ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, ficando a cargo dos trabalhadores braçais a maior parte do trabalho agrícola. Com o desenvolvimento de pesquisas, o vapor foi substituído por combustíveis fósseis, em particular o óleo diesel, que possibilita mais força ao maquinário. Então, essa foto aqui é de um trator bem antigo. Podemos observar as esteiras que possibilitaram a máquina enfrentar qualquer tipo de terreno. Os maquinários agrícolas se desenvolveram especialmente depois da Revolução Verde e atualmente vão além de tratores. Um exemplo de maquinário atual são as colheitadeiras, consideradas verdadeiras indústrias sobre rodas, uma vez que retiram o produto do solo e em seguida realizam uma série de processos de limpeza e separação de impurezas, enquanto continuam rodando pelo campo de colheita. Todos os anos, em feiras de implementos agrícolas, são apresentados lançamentos de maquinários agrícolas, que combinam diversas tecnologias com o objetivo de melhorar o trabalho agrícola. Aqui ao lado nós temos a foto de uma colheitadeira. Página 155. Tecnologia em sementes, fertilizantes e defensivos. O melhoramento genético de sementes passou a existir após o surgimento da agricultura, porém foi potencializado pelo uso das tecnologias no campo. Esse melhoramento possibilitou alguns tipos de vegetais que ocorriam apenas em lugares específicos que pudessem ser plantados e cultivados em outras regiões do planeta. Além disso, os cientistas criam sementes que são mais resistentes à estiagem ou a determinados tipos de pragas e doenças. Essas sementes são conhecidas como sementes transgênicas.
Portanto, elas são modificadas em laboratório para proporcionar essa condição de ser mais resistente às pragas e às doenças. Com o crescimento das populações e a maior necessidade de mais áreas para o cultivo, os pesquisadores desenvolveram fertilizantes artificiais, que aumentam a fertilidade das áreas para o cultivo dos solos. Esses fertilizantes podem ter origem orgânica, como restos de plantas ou fezes de animais, ou químicas, produzidos a partir de recursos minerais extraídos do subsolo, denominados minerais. Já os defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas e etc., formam o grupo dos produtos químicos ou biológicos usados no controle de plantas e seres vivos considerados nocivos às criações e às plantações. Para combatê-los, foram criados produtos específicos para cada tipo de situação. Entre eles estão os inseticidas, utilizados para controlar insetos. Fungicidas, utilizados para combater fungos, bactérias e vírus. E herbicidas, utilizados para controlar plantas daninhas. Então, são todos produtos criados aí com a ajuda dos laboratórios. Com a lupa na mão. Atualmente, graças ao desenvolvimento tecnológico, podemos ter em nossas mesas alimentos de diferentes partes do planeta. Pesquise 3 alimentos entre verduras, legumes e frutas que são consumidos em sua casa, mas que têm origem em outras partes do mundo. Registre em seu caderno o nome desses alimentos e o lugar de onde eles vieram. Esse com a lupa na mão será o nosso para casa. Com a lupa na mão, da página 155, você vai fazer uma pesquisa e escrever no seu caderno. Importância da meteorologia, página 156. A atividade agrícola é influenciada por características naturais, principalmente relativas às condições de tempo atmosférico e de clima. O plantio e a colheita muitas vezes dependem dessas condições para serem realizados. Há muito tempo, pesquisadores têm se dedicado a conhecer o comportamento do tempo atmosférico e do clima. Esse estudo tem como objetivo prever como serão as características futuras do tempo atmosférico e do clima para determinado local. Essa atividade é denominada meteorologia. Graças aos avanços tecnológicos, hoje conseguimos entender melhor os fenômenos climáticos e fazer previsões meteorológicas mais precisas, as quais contribuem muito para as atividades do campo. As informações meteorológicas, por exemplo, permitem ao ser humano planejar a cultura de modo que perdas e prejuízos sejam evitados. A meteorologia pode ajudar o trabalhador do campo em muitos aspectos, entre eles, primeiro, conhecer o regime das chuvas durante o plantio, favorecendo o desenvolvimento das sementes e mudas. Segundo, prever eventos que podem causar prejuízos, como geadas, chuvas de granizo e tempestades. Terceiro, auxiliar na decisão de qual cultura é mais adequada para as condições climáticas locais. Portanto, conhecer a meteorologia daquele lugar ajuda o agricultor a desenvolver melhor o seu trabalho. Para saber mais, agrometeorologia. A agrometeorologia estuda as alterações e as relações entre os elementos climáticos, o solo e os seres vivos e avalia os fenômenos climáticos que influenciam a produção e a produtividade agrícola. As plantas dependem da sua constituição genética e das condições ambientais do solo e do clima para o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, uma das aplicações da pesquisa climatológica relaciona-se com as práticas culturais, espaçamento, época de plantio, seleção de cultivares, irrigação e etc. A previsão dos rendimentos agrícolas e, portanto, das safras com base nas condições meteorológicas é um outro aspecto importante dos estudos agroclimáticos. Página 157, Sistema de irrigação. Conforme estudamos, a meteorologia tem um papel fundamental no bom desenvolvimento de culturas agrícolas, que são extremamente dependentes das condições naturais, como a disponibilidade de chuvas. Mas o que fazer quando há pouca ou nenhuma chuva? Para minimizar os efeitos negativos causados pela falta de chuvas,
foram criados os sistemas de irrigação, que se caracterizam por utilizar nas plantações reservatórios de águas naturais, como rios e águas subterrâneas, ou artificiais, como reservatórios e represas. Devido a esses sistemas, áreas como os desertos começaram a ser utilizadas na produção agrícola. Aqui nós temos uma área, a foto aí, da imagem de satélites. Esses círculos, eles podem ser observados e são produções agrícolas que ficam na Arábia Saudita e que são possíveis devido à irrigação, porque lá é uma área muito seca. A irrigação faz com que seja possível plantar nessa região da Arábia Saudita. Apesar de ser uma solução muito utilizada em todo o mundo, a irrigação tem causado sérios problemas ambientais, que precisam ser conhecidos, discutidos e minimizados. Entre eles, o intenso uso da água. Estima-se que cerca de 70% da água potável consumida por nós, seres humanos, seja utilizada na agricultura, na irrigação e em outras funções, como a pecuária. Com a lupa na mão, pesquise o impacto positivo e o impacto negativo ocasionados pela irrigação em nosso país. Registre em seu caderno quais esses impactos e onde eles ocorrem, município, unidade federativa e região do país. Depois, proponha soluções para evitar o impacto negativo causado pela irrigação. De forma geral, tia trouxe aqui essa informação para vocês. Então, aqui, com a lupa na mão, página 157. O manejo correto da irrigação traz benefícios, como a absorção da água e nutrientes para o solo. Mas a irrigação modifica o ambiente e, com isso, o seu uso inadequado dos recursos hídricos na agricultura pode também contaminar os recursos hídricos e a salinização da água e dos solos, sem falar dos impactos econômicos e sociais que precisam ser minimizados. Então, tem o lado positivo da irrigação e tem o lado negativo. Impactos positivos da irrigação: redução dos riscos da queda da safra pela seca, aumento da produtividade, criação e aumento da oferta de emprego e etc. Impactos negativos da irrigação: uso excessivo dos recursos hídricos, gasta-se bastante água, contaminação das águas superficiais e dos lençóis freáticos que estão lá debaixo do solo, compactação e erosão do solo, entre outros. Então, você vai copiar isso aí no seu caderno, certo? A gente não especificou o local, a região, mas alguns impactos a gente trouxe, negativo e positivo. Você vai copiar isso aqui no seu caderno de geografia. Voltando para o livro, página 158, vamos fazer esse mão na massa. A primeira questão é... Primeira questão. Explique de que maneira as sociedades primitivas, que viviam há mais de 10 mil anos, obtinham os alimentos de que necessitavam. Como é que eles conseguiam esses alimentos? Então, vamos colocar aí. As sociedades primitivas retiravam da natureza os alimentos de que necessitavam. Por meio, por exemplo, da coleta de espécies vegetais. Faltou o vizinho aqui, vamos colocar. Nativas, da caça de animais e da pesca. Era assim que eles obtinham seus alimentos, né? Então, você vai colocar aí na questão de número 1. As sociedades primitivas retiravam da natureza os alimentos de que necessitavam por meio, por exemplo, da coleta de espécies vegetais nativas, da caça de animais e da pesca.
Explique de que forma os maquinários agrícolas contribuem para o aumento da produção agrícola. Depois mencione qual é a importância da meteorologia. Como é que os maquinários ajudam no aumento da produção? Você vai colocar: as máquinas agrícolas realizam o trabalho de diversos agricultores com mais agilidade. Pronto. Agora vamos falar sobre a tecnologia. Com os dados meteorológicos em mãos, o agricultor pode planejar melhor as culturas, evitando perdas e prejuízos. As máquinas agrícolas realizam o trabalho de diversos agricultores com mais agilidade. Por isso que eles produzem mais, que as máquinas são mais fortes, né? E com os dados meteorológicos em mãos, o agricultor pode planejar melhor as culturas, evitando assim perdas e prejuízos. 3. Observando o mapa a seguir, que apresenta o índice anual de chuvas em nosso país, vamos responder a questão aqui abaixo. De acordo com os dados apresentados no mapa, quais regiões do país necessitariam dos sistemas de irrigação devido à menor quantidade de chuvas? Então, essa parte aqui azulzinha representa a parte que chove mais. Essa amarelinha, a parte que chove menos. Então, será que são as regiões norte e centro-oeste aqui? Com certeza não. As regiões centro, oeste e sul, aqui e aqui, também não. A região nordeste e parte da região sudeste? Sim, então vamos marcar aqui a letra C. É a região mais seca que tem, né? A gente logo percebe. Marque aí a questão C. As regiões norte e nordeste, não. Nordeste sim, mas norte não. Então, vai ser a alternativa C. E agora, nós vamos para a nossa ficha de atividades. Vamos resolver as fichas de número 95 até 98. Então, vamos lá. Primeira questão da página 95 da nossa ficha de atividades. As imagens a seguir mostram diferentes formas de produzir alimentos. Marque um X nas imagens que representam ou que apresentam tecnologia avançada para auxiliar na produção. Então, nós temos aqui 4 imagens, né? Qual delas apresenta tecnologia avançada? Nós percebemos aqui que a primeira apresenta tecnologia avançada, né? Então, você vai marcar essa daqui, ó. Porque o homem está com o computador aí monitorando tudo, tá vendo? A segunda não tem tecnologia avançada. A terceira também não tem. E a quarta tem. Tá aqui uma máquina, né? Uma máquina aqui tecnológica fazendo trabalho. Então, você vai marcar um X na primeira e na última. Página 96. Complete corretamente a seguir as frases a seguir que tratam do desenvolvimento da agricultura. Letra A. Com o aparecimento da agricultura, foi possível aprimorar e criar diversas o quê? Ferramentas. Diversas ferramentas que ampliaram a produção de alimentos. B. Antes do desenvolvimento da agricultura, os seres humanos dependiam exclusivamente dos o quê? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa linha. Deixa eu ver se escreve aqui. Escreve. Dependiam exclusivamente dos recursos naturais.
O uso da tecnologia avançada permitiu que produzíssemos mais o quê? Letra C, alimentos. Produzíssemos mais alimentos para toda a população. D. A tecnologia possibilitou o uso de máquinas para colher as plantas. Entre essas máquinas estão os tratores e já tem aqui, e as colheitadeiras. E as colheitadeiras. E agora nós vamos preencher a cruzada. Aqui não vai ter como tia fazer, mas aí você vai pegar essas respostas que foram colocadas aqui acima e você vai simplesmente colocar dentro da cruzada. Preencha a cruzadinha a seguir utilizando as palavras que completaram as frases. Então, você vai pegar a palavrinha da letra A, ferramentas, coloca na letra A. Letra B, recursos naturais. Letra C, alimentos. Letra D, tratores e colheitadeiras, certo? E preencha aí a sua cruzada. Página 97. Número 1. Explique o que foi a Revolução Verde. Então, vamos lá. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi um período de inovação, no qual a tecnologia foi empregada para aumentar a produção de alimentos no campo. Vamos colocar aqui. A Revolução Verde foi um período de inovação. No qual a tecnologia foi empregada para aumentar a produção de alimentos no campo. Pronto. A Revolução Verde, vou colocar aqui vermelho porque fica melhor. A Revolução Verde foi um período de inovação no qual a tecnologia foi empregada para aumentar a produção de alimentos. 2. Cite duas novas tecnologias que podem ser usadas na agricultura. Depois explique como elas auxiliam na produção. Então, vamos ver. Os tratores e as colheitadeiras. Vou aumentar um pouquinho. Os tratores e as colheitadeiras. Agora, vamos ver como é que cada um auxilia na produção do campo. Tratores. Aqui tá pedindo só duas, né? Então, vamos colocar só essas duas. Então, os tratores diminuem o tempo gasto para plantar. Vamos colocar aqui outras tablets. Pronto, aí vamos colocar aqui tratores e colheitadeiras como o mesmo equipamento. Colheitadeiras. E o que é que eles fazem? Diminui o tempo gasto para plantar e colher os alimentos. As sementes modificadas. As sementes modificadas
criam plantas mais resistentes à estiagem e a doenças. Pronto, 2 inovações. 3. Explique por que o processo de melhoramento genético das sementes ajuda no plantio e na colheita de culturas. Então, como é que esse melhoramento genético das sementes pode ajudar no plantio e também na colheita de culturas? O melhoramento genético de sementes das plantas torna elas mais resistentes à estiagem, tornando as plantas mais resistentes à estiagem, não é? Aquela falta de chuva, a pragas e a doenças também, conforme acabamos de falar na questão anterior. Com isso, os agricultores evitam prejuízos. Com isso, os agricultores evitam prejuízos. Pronto, vamos colocar aqui vermelho para ficar bem separado para vocês não se confundirem. E, terminando aqui a nossa ficha, 4. A utilização de agrotóxicos para a agricultura gera várias discussões. Algumas pessoas são contra, outras pessoas a favor. As pessoas que são a favor dizem que os agrotóxicos ajudam na produção dos alimentos. As que são contra acreditam que esses produtos são prejudiciais ao meio ambiente e aos seres humanos. Pesquise na internet informações sobre os agrotóxicos e registre sua opinião sobre o uso deles. Essa daqui é pessoal, então você vai fazer essa pesquisa na internet e vai dizer aqui o que são agrotóxicos, para que eles servem, e depois dizer a sua opinião. Você é uma das pessoas que são a favor do agrotóxico ou contra o agrotóxico, né? Você vai dar aí a sua opinião. Número 5. Qual é o ramo da ciência que ajuda os agricultores a prever o tempo e o clima para planejar melhor as épocas de plantio e colheita? A geologia, a meteorologia, a geografia ou a hidrografia? Claro que é a meteorologia, você vai marcar com um X. 6. Leia o trecho a seguir. Um deserto em tons de verde. Ao longo das últimas 3 décadas, a Arábia Saudita esteve explorando os recursos mais valiosos que o petróleo. Engenheiros e fazendeiros têm aprovado reservas de águas ocultas para plantar grãos, frutas e legumes no deserto. A Arábia Saudita é um país com clima muito seco. Por isso, necessita utilizar uma técnica que permite plantar em seu território tão seco. Que técnica é essa? A aplicação de agrotóxicos, o uso de máquinas como tratores, o uso de sistemas de irrigação ou a aplicação de fertilizantes. Se lá é uma região seca e não tem muita água, claro que precisa se usar essa técnica da irrigação, colocar água lá para as plantas serem abastecidas por água, ok? Então, por hoje é só. Façam tudo no capricho, qualquer dúvida pode nos procurar que ajudaremos vocês. Um abraço a todos, a gente se encontra na próxima aula.